Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa é uma aula de Química 1 da terceira série do ensino médio. Nessa aula a gente vai aprender sobre reação de oxidação, que também pode ser chamada de reação redox, e está relacionado com a nossa aula anterior, então a gente precisa saber como que faz para descobrir o número de oxidação dos elementos químicos. Mas só para poder explicar, então, quando a gente observa aqui, uma ligação química entre o cloro e o elemento químico sódio, a gente vai perceber que o sódio, ele perde elétrons para o elemento químico cloro, para conseguir estabelecer ali uma reação, uma ligação química e os átomos conseguirem obter os 8 elétrons na camada de valência para poder obedecer à teoria do octeto. Quando a gente tem perda de elétrons por um átomo, a gente diz que esse átomo ele sofreu oxidação. E quando esse átomo ele ganhou elétrons, ele vai sofrer uma redução. Então, só para a gente poder lembrar sobre NOx, né, que foi o conteúdo da aula passada. Então, NOx é um número que mede a carga real ou parte dessa carga de uma espécie química, que é o exemplo da ligação química entre o sódio e o cloro. Então, por ter perda de elétrons, ele vai receber uma carga positiva. Então, o NOx dele seria mais 1. E por ganhar elétrons, ele vai receber uma carga negativa. Por isso que o NOx dele vai ser menos 1. O sódio, ele perdeu 1 elétrons. Então, ele vai receber uma carga igual a mais 1. O cloro, ele ganhou elétrons. Então, a carga dele vai ser menos 1. Então, é por isso que a gente vai ter ali NOx igual a mais alguma coisa, algum valor, e o NOx menos um outro valor, por exemplo, aqui o menos 1. O elemento químico que perde elétrons, ele vai receber ali a determinação como elemento oxidado, ele vai ter a oxidação acontecendo. Já no caso do elemento químico que vai ganhar elétrons, ele vai ser o elemento químico que sofreu a redução. As reações que têm o fenômeno de elementos que sofrem redução e de elementos que sofrem oxidação são chamadas de reação de oxidação ou chamada de reação redox, como eu havia dito no começo do vídeo. Aqui a gente tem um exemplo da reação química de ferro com cloro, com ácido clorídrico, e essa reação vai formar gás hidrogênio e cloreto de ferro. Mas a gente vai ter que determinar qual é o número de oxidação de cada elemento químico dessa reação para poder ter certeza que essa reação é de oxidação ou não. E além disso, a gente vai conseguir descobrir se a reação for de oxidação, quem é o elemento químico que oxida e qual é o elemento químico que vai reduzir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de oxidação dos elementos. Então, aqui o NOx do ferro é 0, porque é uma substância simples. Aqui do hidrogênio tem NOx fixo igual a mais 1. O cloro tem o NOx igual a menos 1, para dar 0 a somatória aqui. O NOx do hidrogênio, do gás hidrogênio, por ser substância simples, é 0. Aqui, no caso do ferro, o NOx dele vai ser... caneta. O NOx do ferro vai ser igual a mais 2. E do cloro, aqui vai ser menos 2. Depois que foi determinado o número de oxidação dos elementos químicos, vocês vão verificar a diferença do número de oxidação do lado dos reagentes com o número de oxidação do lado dos produtos para cada elemento químico que vocês determinaram o NOx. Então, o NOx do ferro era 0 e passou a ser mais 2. Se ele teve um aumento do número de oxidação em relação a um lado dos reagentes para o lado dos produtos, a gente vai dizer que esse elemento químico ele oxidou. Se a gente tem uma diminuição no número de oxidação, então quer dizer que ele vai ter uma redução. Então, o hidrogênio, o NOx dele era mais 1 e passou a ser 0. Então, ele reduziu, ele sofreu uma redução. Se a gente tem elementos que oxidam e elementos que reduzem, então a gente vai ter
uma reação de oxidação. Então, continuando, o elemento químico ferro, ele aumentou o número de oxidação, então ele oxidou, o hidrogênio ele diminuiu, então ele reduziu. Se o elemento químico ele oxida, ele vai ser o agente redutor. Então, se ele oxida, ele vai ser o agente redutor. Se o elemento químico ele reduz, ele vai ser o agente oxidante. Então, se eu oxido, eu causei a redução no outro. Então, se eu oxidei, eu sou o agente que causou a redução. Então, eu sou agente redutor. Se eu reduzir, se eu sofri a redução, eu vou ser o agente que vou causar a oxidação. Então, eu tenho um exemplo aqui. Primeira coisa é descobrir qual é o número de oxidação para responder qual foi a equação que sofreu ali uma reação de oxidação e em relação a isso, qual é a alternativa correta. Então, o níquel aqui, a gente vai ter o NOx dele igual a 0. O cobre, a gente teria aqui uma substância iônica, então o número de oxidação vai ser o mesmo que a carga. Então, aqui o NOx dele vai ser mais 2. Aqui o níquel é iônico 2 mais, então o NOx vai ser mais 2 também. E o cobre aqui, substância simples, o NOx igual a 0. Então, nesse caso, o níquel, ele de 0 passou a ficar mais 2. Então, nesse caso, o níquel, ele vai oxidar. O cobre, ele reduziu. Então, o número de oxidação dele diminuiu, então ele reduziu. Então, as alternativas diz aqui, ó. O íon cobre 2+, é o oxidante, porque ele é oxidado. Então, o cobre, ele reduziu, ele não oxidou, então não pode ser a alternativa A. O cobre 2+, é o redutor, porque ele é o agente redutor, porque ele reduziu. O cobre, ele de fato reduziu, mas quem reduz é agente oxidante e não agente redutor, então também não pode ser a B. O níquel é o redutor, porque ele oxidou. O níquel, ele aumentou o NOx dele de 0 para 2+, então ele oxidou. Se ele oxidou, ele é agente redutor. Então, a resposta correta é a letra C. No próximo exemplo, a gente tem aqui, ó, tratando-se do fósforo branco, P4, com solução aquosa de ácido nítrico, obtém-se o ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio, segundo a equação química equilibrada aqui. Então, essa equação ela já está balanceada. Então, a gente primeiro vai ter que fazer a descoberta ali do número de oxidação dos elementos. Já está aqui. Então, a gente verificou que o fósforo mais P4, ele tem NOx 0, lá do lado dos meus reagentes, e passou a ser mais 5 do lado dos meus produtos. Se ele aumentou o número de oxidação de 0 para 5, então ele vai ser aquele que oxidou. Se ele oxidou, ele vai ser o agente redutor. No caso do nitrogênio, ele era mais 5 e ficou mais 2. Ele diminuiu, então ele reduziu. Se ele reduziu, ele é agente oxidante. E aí, o exercício quer saber os agentes oxidantes, ou agente oxidante e redutor desta reação são respectivamente, então, HNO3 vai ser o elemento químico, a substância química que é o agente oxidante, e o P4 vai ser o nosso agente redutor. Então, respectivamente, a gente teria ali como resposta a letra C. HNO3 é o agente oxidante e P4 é o agente redutor. O próximo exemplo, para que vocês possam entender, a gente tem aqui uma reação de 2HCl, NO2, H2O mais NO mais Cl2. Então, assinale a afirmativa correta com relação à reação. Primeiro, descobrir qual é o número de oxidação dos elementos. Verificar quem é que oxidou e quem reduziu. Nesse caso, o cloro, ele vai oxidar, ele vai ser o agente redutor. O nitrogênio, ele vai reduzir de mais 4 para mais 2.
diminuiu o número de oxidação, então ele reduziu, logo ele vai ser o agente oxidante. Então, com relação a isso, a gente teria ali como alternativa: o elemento oxigênio sofre redução? O elemento oxigênio, ele não sofre redução, porque o número de oxidação dele é -2, continua sendo -2 do lado dos meus produtos. O elemento cloro sofre redução? O elemento cloro, ele sofre oxidação. O elemento HCl é o agente oxidante? HCl é o agente redutor. O NO2 é o agente redutor? NO2 é o agente oxidante. O NO2 é o agente oxidante? O NO2 é o agente oxidante, resposta E. Então, só para finalizar, a gente teve aqui uma aula sobre reação de oxidação. Os elementos químicos que sofrem oxidação, eles são aqueles que perdem elétrons, que têm o número de oxidação aumentado, o NOx aumenta, e que vai ser o agente redutor. Então, quem oxida é o agente redutor. Já os elementos ou a substância que vai sofrer a redução, ele vai ter um ganho de elétrons, a gente vai ter uma diminuição no número de oxidação, e o elemento químico que reduz, ele vai ser o agente oxidante. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre balanceamento das equações, e é isso por hoje. Um beijo.